Olá pessoal, tudo bem? Olha só, mais uma questão aqui de base e dimensão. Mais uma não, a primeira eu acho, né? Que a gente vai fazer e vai enviar para vocês para terem uma ideia de como é que faz esse tipo de questão. Então aqui a definição de base e dimensão, ela já traz dois conceitos que a gente já fez, né? Algumas coisas. A gente traz o conceito aqui de geradores e traz o conceito de LI, tá? E aí, com a base que a gente já tem de geradores e LI, a gente vai ver um exemplo aqui, dois, que é um exemplo não tão trivial, que trabalha com polinômios. E aí, como é que a gente estrutura as questões para otimizar o nosso tempo de resolução? Então tá aqui, ó. Mostre o conjunto S. Ele tem três vetores, tá? Esse conjunto S. T² mais 1, T menos 1 e 2T mais 2. Mostre que esse conjunto é uma base do espaço vetorial P2. O espaço vetorial P2, minha gente, é todos os vetores de grau 2. E aqui todos os vetores, não, todos os polinômios, que são vetores de certa forma, de grau 2. Então aqui eu coloco um genérico, tá? O que o livro utilizou foi esse genérico aqui, ele só trocou o x por t. Então, coloco o vetor genérico só para verificar se é gerador. Lembra disso. Coloca o vetor genérico e escreve uma combinação linear dos vetores que foram dados. E tenta comparar o que tem do vetor genérico e o que tem da combinação linear do outro lado com os vetores dados. E aí você fazendo a distributiva aqui, ó, vou até tentar igualar com cores, tá bom? Então, o vetor genérico, ele tem essa corzinha aqui, ó, para o coeficiente que multiplica t². t² do outro lado, eu ganho que é A1, certo? Aqui é B que multiplica o t e do outro lado é A2 mais 2 vezes A3, que multiplica o t. Então, são iguais. E por fim, a gente tem esse carinha que é o termo independente, e o termo independente do outro lado é isso. Então, o que é que ele faz para mostrar que isso de fato é gerador? A gente faz a igualdade entre essas incógnitas aí, entre esses escalares, melhor falando, e aí dessa igualdade a gente tem um sistema linear, tá? Esse sistema você não tenta resolvê-lo, porque aqui a gente tem tudo de forma desconhecida. O que é que você tenta fazer? Você tenta, claro, simplificar o máximo possível onde der, mas se já tiver simplificada, tu tenta escrever uma estrutura do A1, A2 e A3, que são, ó, os escalares que tu colocou aqui em cima. A1 é um escalar, A2 também, A3 também. Tu tenta escrevê-los em função dos coeficientes do vetor genérico, certo? Então eu tenho que ter alguma coisa em função dos vetores genéricos. Então tá aqui, ó. A1 é igual a A. Foi dessa primeira equação aqui. Depois ele tenta isolar o A2 e aí conseguiu isolar dessa forma. Verifiquem, tá? Que é fácil fazer isso. E conseguiu isolar o A3. Conseguindo isolar o A1, A2 e A3, a gente prova que é gerador. Porque, ó, exemplo, se tu tem um vetor aqui do grau 2, um vetor genérico qualquer, então vou colocar assim, esse vetor. Quais são os valores dos escalares para chegar nesse vetor? É fácil, né? Aqui é como se fosse A igual a 2 e aqui é B igual a 3. E aí tu substitui aqui, ó, A igual a 2 e B igual a 3 e acha. E o valor de C é quanto? Pô, como não tem nada aqui, o valor de C é zero, né? Termo independente. Aí tu joga aqui também e vai achar quais são os escalares que eu devo fazer a combinação linear com os vetores dados. Então, isso prova que pode ser qualquer um, dado o polinômio de P2, tá? De grau 2. Então, é fácil fazer isso. Qualquer exemplo que você quiser, você pode verificar. Aqui a gente vai provar, além disso, né? Desculpa, faltou aqui o detalhe do LI. Provou que era gerador. Além disso, você tem que provar que o sistema é LI. E aí, como é que eu provo que o sistema é LI? É bem parecido, veja. Você não vai pegar o vetor genérico e igualar uma combinação linear, não. Você vai pegar um vetor específico, que é o vetor nulo,
tá? Você tem que pegar o vetor nulo e igualar a combinação linear. Aqui o vetor nulo do grau 2 é 0, mas você pode escrever para melhorar a sua visualização que esse 0 é dessa forma, 0 vezes t quadrado mais 0 vezes t mais 0. Isso aqui é o vetor nulo do P2. E fazendo isso vai ser importante por quê? Porque aqui você já pode ir comparando. Aqui, quando eu faço chuveirinho, o A1 é que multiplica t quadrado. E do outro lado é 0. Então, por isso que gerou essa primeira equação. Aqui, A2 mais 2A3 é igual a 0, porque ambos multiplicam t. Então, por isso que gerou essa segunda, e da mesma forma a terceira foi gerada disso aqui. Resolvendo esse sistema, a única forma para tudo isso ser igual a 0 é com A1, A2 e A3 iguais a 0. Então, por isso que é um sistema linearmente independente, o famoso LI. E aí, como ele gera e ele é LI, então ele é a base, certo? Da mesma forma, a gente pode fazer esse daqui, ó, que é o primeiro exercício que foi passado, né? A gente tem, deixa eu trazer aqui, é distante, pronto, tá aqui. Primeiro exemplo, primeiro exercício, letra A, verificar se esse conjunto vai gerar o R2. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pega, inicialmente, para ver o gerador, o vetor genérico do R2 e escreve como uma combinação linear dos vetores que foram dados. Então, é essa estrutura aqui que eu abri uma página para a gente fazer juntos, ó. Então, nesse caso, eu vou até apagar aqui para mostrar para vocês como é a estrutura. Nesse caso, a gente tem a escrita do vetor genérico como uma combinação linear, e aí de igualdade e multiplicação por escalar, a gente tem isso aqui, verifiquem, tá? Essa partezinha, ok? Disso aqui, a tentativa inicial que a pessoa pode fazer é, eu vou isolar os escalares em função do vetor genérico, que foi o passo a passo que a gente fez no exemplo 2. Mas quando tu tenta fazer isso, tu vai ganhar, ó, o escalar isolado A, mas aqui ainda tem B, e eu não posso ter. Eu só tenho que ter do vetor genérico, x ou y. Não pode ter os escalares em função de escalares, porque assim não faz sentido, tá? Então, quando tu não consegue fazer isso de imediato, o que tu tenta fazer, minha gente, é organizar esse sistema e tentar resolvê-lo. E aí pode usar o método da adição, da substituição ou qualquer outra coisa. Quando a gente faz aqui o método da adição, a gente soma ambas as equações, ambas as linhas e ganha que isso aqui, ó, cancela, né? Mais b com menos b, e ganha que x mais y é igual a 4a. Isso nos traz a expressão de a igual a x mais y sobre 4. Então, eu consegui isolar o a em função de x mais y, ou de x e y. Isso é uma maravilha, eu consigo fazer isso. Agora, a gente vai tentar fazer com b. Com b é a mesma ideia, né? Pega a primeira equação e no lugar de a, tu troca por isso. Foi o que a gente acabou de achar, e aí a gente cai em b. Daqui é simples fazer, né? Ó, o x é igual a x mais y mais 4b, que eu tirei o MMC, dividido por 4. Passa o 4 multiplicando, o x, passa o x negativo, assim como o y. Simplificando, a gente tem 3x menos y. E aí, por fim, passa o 4 dividindo. Então, o b pode ser escrito como 3x menos y sobre 4. Então, independente do valor de x e y, por exemplo, um ponto genérico, um elemento genérico do espaço vetorial, 3 e 2, vai existir um valor de a e um valor de b que eu possa fazer a combinação linear? Vai. Qual é o valor de a? O valor de a vai ser 3 mais 2 dividido por 4. Então, 3 mais 2 é 5, dividido por 4, 5 quartos. Isso é o primeiro escalar, tá? Multiplica quem? Multiplica o primeiro vetor, que é 1, 3. Mais o segundo escalar, que é o b, ele é 3 vezes a primeira componente, que dá 9, menos a segunda, que é 2. Então, vai ser 7 quartos. 7 quartos que multiplica
o vetor 1 e menos 1. Pronto. Quando tu faz essa igualdade aqui, verifica, a gente tem de fato que uma dá igual a outra. O lado esquerdo dá igual ao lado direito. Então, é possível gerar qualquer ponto, qualquer elemento do meu espaço vetorial com esses dois valores aqui dependentes do meu vetor genérico, tá? Então, precisa fazer essa verificação, Rosa? Não. Se você conseguir isolar o A em função do vetor genérico e assim o B também, você já provou que é gerador. O que você tem que fazer agora é provar que é LI. Mas para provar que é LI é fácil nesse caso, né? Porque aí a gente tem dois vetores, 2 por 2. Então a gente pode usar aquele teorema do determinante. Então a gente vai fazer o determinante disso aqui, ó. Que é fácil, né? 2 por 2, pelo amor de Deus. A gente sabe que o determinante vai ser menos 1 menos 3, que é menos 4. Nesse caso, se é diferente de zero, o sistema é LI. Então, de fato, esse conjunto aqui, ó, primeiro, letra A, ele é uma base do R2. Você tem que fazer isso com todos os outros, tá? A segunda questão também é nesse naipe. Você pode verificar. Essa daqui, ó, da letra C é mais fácil de todas, porque é 3 por 3. Então, já uso o determinante. E eu acho que todas assim, né? A sétima e a oitava tá dada. Porque é para você achar os escalares. Só isso. Pronto. Todas as outras são baseadas nessa, tá? O vídeo ficou longo, mas é porque realmente base é um pouquinho mais extenso. Estudem, tá?